Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Elipse. O meu nome é Matheus Machado. Eu trabalho na unidade de negócios de energia da Elipse. E o assunto desse webinar é interfaces de operação na distribuição. Tá? Esse webinar está sendo gravado e ele estará disponível no nosso canal do YouTube, provavelmente durante essa semana. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem aí nessa ferramenta do chat do webinar. E se quiserem utilizar o microfone, existe um ícone de uma mãozinha ao lado esquerdo. Então vocês podem clicar nesse ícone, sinalizando que vocês estão levantando a mão para falar. E eu libero o microfone para vocês fazerem a pergunta. Ok? Bom, a agenda de hoje é essa que está no slide. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a Elipse. Vou falar dos desafios das distribuidoras de energia. Vou explicar um pouquinho do conceito do Elipse Power ADMS. Vou falar sobre sistemas georreferenciados, que são os sistemas GIS, os diagramas georreferenciados e os diagramas simplificados, que são utilizados na operação. E eu vou fazer uma explicação sobre o esquematizador de redes do Elipse Power e depois uma demonstração prática no estúdio de como é que funciona essa ferramenta. E por fim eu vou falar um pouco dos benefícios que essa ferramenta traz para o usuário. Bom, a Elipse é uma empresa que provê soluções em software para automação e gerenciamento de processos e sistemas elétricos. A gente tem quase 30 anos de know-how, presença em mais de 30 países, escritórios no Brasil, Estados Unidos e Taiwan, e mais de 40 mil sistemas instalados. Eu queria também destacar que a Elipse possui um suporte técnico, um setor de suporte exclusivamente dedicado a aplicações do setor elétrico. Então são pessoas especialistas nessa área. Então se você tiver alguma dúvida, principalmente com protocolos elétricos, que é um assunto que gera bastante dúvida, bastante problema, você vai falar com pessoas especializadas que vão te ajudar no momento da ligação mesmo, tá? Que é um grande diferencial comparando aí com outras empresas do mercado. Bom, ao longo desses anos de experiência da Elipse, a gente vem evoluindo os nossos produtos de forma a atender praticamente todos os segmentos do mercado de energia, desde a geração, transmissão até a distribuição. Além de atender também indústrias eletrointensivas, sistemas de medição inteligente, smart metering, sistema de treinamento de operadores e sistemas de coleta de dados de proteção. Hoje a gente vai focar no segmento da distribuição, tá? Então, falando um pouquinho da parte de distribuição, quais que seriam os principais desafios hoje em dia das distribuidoras de energia? O primeiro deles é a pressão pela melhoria dos indicadores de continuidade, que seria o DEC, FEC, DIC e FIC. Esses indicadores de continuidade eles foram definidos pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E eles são uma forma de avaliar a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia. Então, mais especificamente, esses indicadores mostram qual é a duração e a frequência das interrupções de energia
nas interrupções de fornecimento. Tá? Então, cada vez que você fica sem luz, basicamente, ele começa a contar o DEC e o FEC. Então, ficar muito tempo sem luz é ruim para a distribuidora. E se você ficar várias vezes durante o ano sem luz, também é ruim. Tá? Esses indicadores, essa contagem de tempo, na verdade, ela tem uma tolerância. Tá? Ela só conta interrupções maiores do que 3 minutos. Então, basicamente, 3 minutos é o tempo que os operadores do centro têm para identificar o problema que causou a falta de energia e achar uma solução. Então, as distribuidoras elas ficam sujeitas a penalidades, a multas, né? Caso elas não batam as metas definidas pela ANEEL em relação a esses indicadores. Então, isso se traduz em prejuízos financeiros. Além do prejuízo pelo não fornecimento por si só, já que você não está faturando, se você tem um problema na rede de distribuição, além disso você ainda tem multas impostas pela ANEEL. Tá? Então esse seria um dos grandes desafios das distribuidoras. Bom, a automação na rede de distribuição ela serve para agilizar a recomposição dos trechos saudáveis. Você coloca dispositivos inteligentes na rede, equipamentos telecomandáveis e você pode fazer as manobras remotamente. E aí você ganha tempo na recomposição a fim de tentar melhorar esses indicadores. Porém, surge um fator importante, né? A segurança na operação. Como que eu vou ter certeza que eu estou operando o equipamento correto? E se houve algum erro na parametrização na aplicação? Imagina se eu energizar um trecho erroneamente, eu posso colocar em risco a equipe de campo da distribuidora e a população em geral. Então a segurança também é um desafio bastante importante. Outro desafio que surge é a poluição visual nas interfaces georreferenciadas. Porque a rede de distribuição ela engloba uma quantidade enorme de equipamentos. Você tem religadores, reguladores de tensão, transformadores, sensores de falta e etc. Então você monitorar todos esses IEDs e gerenciar eles numa única interface lá no seu centro, isso é um grande desafio também. O custo de manutenção e de engenharia também é um desafio, porque a rede de distribuição é algo muito dinâmico. A gente tem equipamentos que entram no sistema praticamente toda semana, dependendo da região. Então você manter o cadastro elétrico atualizado é algo que demanda um alto tempo de engenharia. Você tem que cadastrar o equipamento num sistema, tem que conferir, depois sincronizar com outros sistemas corporativos, né? Isso gera um custo de engenharia muito grande. E isso está intimamente ligado com esse último item, que é a integração com outros sistemas corporativos. Porque isso sempre é complicado, né? Você tem softwares de fabricantes distintos, eles utilizam padrões de dados diferentes, então nunca é algo simples você integrar dois softwares de fabricantes distintos, né? 2 ou mais no caso. Bom, o produto que atende a praticamente todos os segmentos da área de energia, que eu citei no outro slide, é o Ellipse Power. Esse slide ele mostra uma arquitetura típica do Ellipse Power ADMS. O ADMS é um pacote do Ellipse Power que libera as funcionalidades direcionadas para a distribuição. Então, o Ellipse Power é um produto completo que atende a praticamente todos os segmentos. E aí você vai adquirir, na verdade, um pacote, né, conforme
a sua área, conforme o seu projeto. E o ADMS é o que atende à distribuição. ADMS é uma sigla que significa Advanced Distribution Management System, que significa em português Sistema de Gerenciamento Avançado da Distribuição. Então, nessa arquitetura, a gente tem o modelo elétrico como sendo o componente principal da solução. Tá? Ele é baseado na norma IEC 61970, que é o Common Information Model, e você define esse modelo elétrico através de um CAD elétrico, é um desenhador, que eu vou mostrar em seguida. Então, a partir desse modelo, você pode gerar as telas de operação, objetos de dados da aplicação, que é onde você configura medidas, comandos, proteções. Essa parte eu já mostrei um pouco no último webinar, que era sobre automação de subestações, né? Como modelar uma subestação rapidamente. Então, com o modelo elétrico definido, você pode gerar as telas, os objetos de dados e agregar algoritmos de inteligência ou módulos elétricos, tá? Como o estimador de estados, self-healing, etc. Bom, a diferença aqui no ADMS é que esse modelo elétrico ele não vai ser mais desenhado pelo usuário, não vai ser feito manualmente, tá? Embora seja possível, a ferramenta permite que você desenhe a rede de distribuição manualmente. Mas o mais comum nesses sistemas é você importar a rede de distribuição de um sistema georreferenciado, que é o banco de dados GIS. Tá? Então o GIS, o que é GIS? É uma sigla que significa Geographic Information System, Sistema de Informação Geográfico. Então basicamente o GIS contém todo o cadastro elétrico da rede de distribuição. E o objetivo aqui é importar esse cadastro para o Ellipse Power a fim de ganhar tempo, né? Bom, aqui à direita a gente tem o OMS também, que é o Outage Management System. Ele é o sistema que recebe informações do call center e mantém atualizado os status das chaves não telecomandadas. Esse OMS também pode ser integrado ao Ellipse Power, mas a gente não vai entrar em detalhes dessa parte nesse webinar, tá? A gente vai focar nessa parte da esquerda aqui, tá? E também vamos falar dos diagramas, ok? Então, dentre as features do Ellipse Power ADMS, eu vou destacar nesse webinar essas duas primeiras, tá? A integração com o GIS e o esquematizador de redes. Bom, o que é um sistema GIS? Na verdade, todo o sistema que se apoia em um mapa, colocando camadas de informações sobre o mapa, ele pode ser chamado de um sistema GIS, tá? Então aqui nesse slide a gente pode ver alguns exemplos de interfaces georreferenciadas ou de sistemas GIS. Tá? Aqui a gente tem um mapa com alguns limites municipais, né? Então aqui é um sistema GIS e aqui abaixo também é o software Google Earth, com o mapa georreferenciado e algumas marcações sobre ele. Bom, depois que você utiliza o software para desenhar o seu mapa georreferenciado, né? Depois que você coloca a camada de informação sobre o mapa, cada software vai armazenar esses dados no seu próprio formato. Isso não existe uma padronização fixa. Então, isso dificulta a integração com outros sistemas. É o que eu comentei antes, né? Cada programa vai salvar seus dados da forma que achar melhor, digamos assim.
Esse aqui já é um outro exemplo de uma interface georreferenciada. E aqui temos uma rede de distribuição desenhada sobre o mapa do Google Earth. Então aqui vocês podem ver os números das chaves, os números dos trechos ali. E aqui já dá para perceber que começam a se sobrepor os elementos. Tá? Já é um exemplo de uma interface que está um pouco poluída. Então mesmo numa área relativamente pequena, a interface já começa a ficar poluída. Tá? Então lembrando, o cenário é um centro de distribuição onde os operadores têm 3 minutos para tomar suas decisões e resolver os problemas de falta de energia. Então, quanto mais intuitivo, quanto mais simples for a interface, melhor. Cada segundo conta para evitar o incremento dos indicadores de continuidade, ok? Aqui é um outro exemplo no Google Earth. Vocês podem notar que existem diferentes cores para cada trecho, né? E na área de energia o pessoal costuma chamar esses trechos de alimentadores. Então, na verdade, a saída da subestação ela vai alimentar um bairro ou um trecho da cidade. E cada alimentador ele é representado por uma cor diferente. Tá? Então essa é uma outra característica que deve estar presente nas interfaces de operação. As cores são atribuídas pelo cliente, pela distribuidora. Tá? Bom, em relação à integração com o GIS, tá? Como é que a gente busca os dados do sistema georreferenciado e coloca eles no Ellipse Power? Essa integração é feita através de drivers de importação. Então esses drivers eles são desenvolvidos sob demanda, tá? Conforme o projeto. Como geralmente são projetos maiores, a Ellipse optou por fazer dessa forma. Então, se você quiser fechar um projeto com a Ellipse, a gente vai trabalhar no desenvolvimento do driver que vai interpretar o seu sistema georreferenciado, o seu sistema GIS. Então a gente vai interpretar os dados e passar para o Ellipse Power. Tá? É diferente dos drivers de comunicação da Ellipse, que ficam disponíveis para download no nosso site. Esses aqui são mais específicos. Tá? Então eu não vou ter como mostrar aqui como que funciona a importação, né? Eu não tenho nenhum sistema GIS aqui comigo, mas eu tenho aqui algumas figuras que mostram o passo a passo. Tá? Alguns exemplos das telas que aparecem durante essa importação. Então você conecta num banco de dados, depois seleciona os equipamentos, os alimentadores e as subestações que você deseja importar e sincronizar. E aqui ele vai mostrar o que foi adicionado, o que foi removido ou modificado. Ok? Bom, eu vou chavear aqui para o Ellipse Power Studio. Para a gente começar a ver como é que isso aparece no nosso software. Tá? Bom, aqui a gente tem alguns dados que foram importados de um sistema GIS. Tá? Aqui a gente tem alguns alimentadores e algumas subestações. Então, como que é feita essa importação? Como eu comentei, são drivers
de importação que são desenvolvidos sob demanda, conforme o projeto. Feito o driver, a gente colocaria na propriedade Model Driver aqui do Configuração Power, a gente buscaria a DLL e aí iria para aquelas telas que eu mostrei no outro slide, ok? Então, só a título de curiosidade, a gente tem que selecionar a DLL e depois basicamente fazer um comando aqui para ele importar ou sincronizar dados de uma base de dados externa. Tá? Essa parte eu não vou ter como mostrar, mas aqui vocês já podem ver o resultado de uma importação. Isso aqui foi um sistema real, foi importado do sistema GIS da Semar, lá do Maranhão. Tá? E aqui a gente tem então os famosos diagramas georreferenciados. Tá? Então, como eu comentei, isso aqui estava baseado num mapa e ele foi importado para o modelador elétrico aqui do Ellipse Power. Tá? Então, a primeira vantagem da ferramenta é que você não precisa desenhar tudo isso manualmente. Você pode aproveitar um trabalho que já foi feito, né, em outro sistema, e a ferramenta é capaz de importar os dados desse outro sistema. Aqui a subestação, até dando continuidade àquele outro webinar que eu apresentei sobre modelagem de subestações, a gente tem o desenho unifilar com um sistema de cores baseado no nível de tensão. Tá? Então aqui verde para tensão 69 kV e amarelo para 13.8. Essas aqui são cores que são customizáveis pelo usuário. Tá? A subestação ela é modelada até a saída dela, que aqui que a gente chama do alimentador. Depois que você vai para o alimentador, você tem toda a rede de distribuição modelada. Tá? E agora não faz mais sentido o sistema de cores, porque toda a rede de distribuição ela vai ter uma única tensão nominal, 13.8, por exemplo. Então, para alimentadores, o sistema de cores é arbitrário, ele é definido pelo cliente. Tá? Então, cada alimentador é identificado com uma cor. Então, essa é uma das características das interfaces na distribuição. Então, o sistema de cores é diferente das subestações. Ok? Bom, então aqui em relação aos diagramas georreferenciados, né? Vocês notaram que ali o resultado da importação, né? Vocês viram que as interfaces são bastante complexas, né? São redes bastante complexas e pouco intuitivas para aquele cenário dos operadores que estão pressionados, eles precisam tomar decisões rápidas. Então, você interpretar um problema numa interface dessas é complicado, né? Não é a interface ideal. Além disso, as decisões em tempo real elas não necessitam de detalhes de toda a rede, né? Aqui a gente tem um trecho da rede de um alimentador. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, a rede é bem maior que isso e aqui ela já é bastante complexa. Então, não é a interface ideal para você realizar a operação em tempo real do sistema. Então, tendo isso dito, uma solução para obter interfaces menos poluídas e mais intuitivas são os diagramas esquemáticos ou diagramas simplificados. O que são esses diagramas? Esses diagramas eles visam representar toda aquela rede de distribuição ou parte dela, como um alimentador, por exemplo, através de linhas ortogonais, preservando alguns elementos e abstraindo outros.
ou seja, substituindo alguns elementos por linhas e nós equivalentes. Então, o objetivo aqui é você simplificar a representação da rede, mostrando apenas os elementos de interesse. Então, digamos que esse trecho aqui não importa, eu vou substituir ele por uma linha reta, por exemplo, e um nó, se houver mais de uma conexão. Tá? Então, o objetivo é simplificar a representação do alimentador. Mas o problema de diagramas como esse é que você desenhar esses diagramas também demanda um alto custo de engenharia. Porque você precisa desenhar manualmente em alguma ferramenta CAD. Você precisa manter a topologia elétrica da rede, que não é algo simples, né? Então, se você desenhar um diagrama desses manualmente, um diagrama equivalente, né, você vai trazer contigo uma alta chance de erros humanos. Então isso pode afetar na segurança da operação também. Tá? Então agora a gente entra na segunda funcionalidade do Ellipse Power ADMS, que é o esquematizador de redes. Bom, o esquematizador de redes, ele é um algoritmo do Ellipse Power ADMS que desenha automaticamente os diagramas simplificados. Então ele faz exatamente essa tarefa que eu comentei de forma automática, diminuindo o tempo de engenharia e a chance de erros. Ok? Então, antes de mostrar na prática, eu quero comentar rapidamente as etapas desse algoritmo, tá? Da execução desse algoritmo. Que basicamente são essas 4 etapas que estão aqui no slide. A modelagem, redução, diagramação e o pós-processamento. Ok? Então, primeira etapa, a modelagem. O que a modelagem faz é basicamente transformar aquela base de dados do GIS, do sistema GIS, que foi importada, né, para o Ellipse Power, e vai transformar isso num modelo computacional que é conhecido como grafo. Tá? Esse modelo apenas serve para permitir que o algoritmo consiga trabalhar, consiga manipular aqueles dados. Tá? Então ele transforma o formato dos dados nesse formato grafo, tá? E aí ele parte para a segunda etapa, que é a redução. A redução é a etapa onde você vai substituir alguns elementos por linhas e nós equivalentes, e outros elementos você vai preservar, porque eles são importantes para a sua operação em tempo real. Então, lembrando, né, que o objetivo aqui é simplificar a representação da rede, mostrando apenas os elementos de interesse. Então, os elementos menos importantes você tem que abstrair, você tem que substituir eles por algo que ocupe menos espaço na tela, né? Bom, essa redução, ela segue algumas regras, sendo algumas fixas e outras definidas pelo usuário, tá? Pela distribuidora durante o projeto. Então, alguns exemplos de regras de usuário, tá? Rapidamente. Dispositivos individuais ou tipos de dispositivos que devem ser preservados. Eu posso definir que religadores devem ser preservados, ou chaves. Tá? Então, um tipo de equipamento que deve ser preservado, eu defino a regra. E também posso definir equipamentos individuais que devem ser preservados, independente do tipo deles. Tá aqui um exemplo na figura, 2 elementos que teoricamente teriam que ser preservados. Okay? Outro exemplo de regra é chaves em série entre elementos preservados. Também devem ser preservados? Então, se eu preservei esses 2, tudo que estiver no caminho aqui em série deve ser preservado ou não precisa? Outro exemplo de regra, chaves telecomandadas devem ser preservadas ou não? Então, tudo isso você tem que sentar e definir com calma, testar também o resultado, né?
E aí, tendo essas regras, o algoritmo pode fazer a redução. Ok? A terceira etapa é a diagramação. Tá? A diagramação é o que de fato monta o desenho do diagrama, né? Da melhor forma possível, esteticamente falando. Então, a diagramação procura atingir esses objetivos listados no slide. Tá? Então, procura eliminar a sobreposição de elementos, minimizar o comprimento máximo de conexões, minimizar o comprimento total de conexões, minimizar o número de quebras em conectores e assim por diante. Depois que foi desenhado o diagrama, né, ele vai para a última etapa, que é um pós-processamento. Basicamente aqui ele ajusta a orientação dos elementos, né, a orientação horizontal ou vertical dos elementos do unifilar, visando manter a regra da ortogonalidade. Ok? Então ali, no caso, ele ficou um pouco torto. Então ele optou por rotacionar o elemento 90 graus, né? Mantendo a conectividade corretamente e deixando as linhas com ângulos de 90 graus. Ok? Bom, agora eu vou mostrar no Ellipse Power Studio como que funciona essa ferramenta do esquematizador. Tá? Então, como eu falei, a gente tem aqui uma aplicação onde eu primeiramente importei os dados do GIS. Tá? Eu tenho as subestações aqui, que foram desenhadas manualmente, e os alimentadores, que são as saídas das subestações. Tá? Então, cada conexão aqui é uma saída da subestação. Cada alimentador tem a sua cor e tem suas interconexões também. Então, para você gerar um diagrama esquemático ou simplificado, é algo bem simples. Tá? Você vai selecionar o alimentador, e aí você vai clicar nesse botão, gerar visualização esquemática. Eu estou sem licença aqui, mas eu vou abrir numa outra máquina aqui rapidamente. Só para poder mostrar aqui para vocês. Então vou clicar aqui na visualização esquemática e ele gerou para mim um diagrama simplificado que representa aquele alimentador. Tá? Então vocês podem ver que ele obviamente manteve alguns elementos e abstraiu outros. Tá? Então é algo bem simples, tá, pessoal? A gente basta selecionar o equipamento, selecionar o alimentador, clicar em gerar visualização esquemática e ele gera para nós esse diagrama simplificado. Tá? Então, de uma interface bastante complexa e pouco intuitiva, com apenas um clique, a gente gera uma interface bem melhor de operar, né, em tempo real. E, na verdade, é uma primeira versão, né? Se você não ficar satisfeito, você pode fazer pequenas alterações conforme você desejar. Tá?
Tá? Então o Thiago Almeida está me perguntando em relação às licenças. Tá? Se para desenhar ou importar esses esquemas GIS necessita de alguma licença específica. Para importar do GIS, acredito que não, tá, Thiago? Mas para você gerar as visões, como acabou de acontecer, né, é necessário ter uma licença para você gerar essas visões esquemáticas. Então, a licença de engenharia do estúdio não é suficiente, ok? Bom, outra funcionalidade interessante é que você pode selecionar mais de um alimentador e gerar uma visão esquemática que englobe todos esses 4 alimentadores aqui, por exemplo. Tá? Então, no momento que eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero uma visão única dos 4 ou 4 visualizações separadas. Então, vou clicar aqui em visualização única e ele gerou uma interface que engloba todos os 4 alimentadores. Então, uma única tela onde eu posso monitorar 4 alimentadores de uma vez só. Claro, aí isso é feito por um algoritmo, você pode fazer pequenos ajustes, né? E aí vai da sua preferência. Aqui talvez possa ter ficado um pouco complexo demais para você operar em uma única tela. Então, de repente, a gente pega somente 2 e gera. Aqui já ficou um pouco mais simples, né? Então, você pode, na verdade, ir testando, gerando as visões, as visualizações esquemáticas, para que você tenha a operação da forma mais intuitiva possível. Ok? Vamos gerar aqui mais uma. Bom, primeiro vamos abrir aqui, né? Então aqui são os georreferenciados. Isso aqui são alimentadores reais lá do Maranhão, tá? A gente pode selecionar todos com apenas um clique. Gerar uma visão simplificada de toda aquela rede de distribuição. Ok? Então, para concluir, pessoal, qual que seriam os benefícios dessa ferramenta? Obviamente, ela vai melhorar os indicadores de continuidade, né? Mas como que ela melhora? Ela melhora graças a diagramas que são simplificados, mais intuitivos, e com isso os operadores vão fazer operações mais rápidas e mais assertivas. E com isso você reduz o tempo de não fornecimento. Então o tempo de interpretação do problema e da topologia da rede em si, ele é menor. Com isso você tem mais chance de conseguir resolver o problema em menos de 3 minutos e não impactar nos indicadores de continuidade. O segundo benefício é a redução dos custos de engenharia e manutenção, porque obviamente vocês viram que é possível gerar um diagrama simplificado em apenas um clique, que se não houvesse esse algoritmo teria que se desenhar manualmente e levaria talvez alguns dias, né? E fora a chance de erros, né? Ou seja, então o terceiro benefício, que é a garantia de segurança e disponibilidade, porque você tem informações consistentes. Então, além da geração automatizada do diagrama, que diminui a chance de erros humanos, você também tem informações advindas da importação do GIS. Então, são informações consistentes, né? Você importou os dados de um outro software, que ali você garante que já estava correto. Então, nessa transferência de dados, como ela é automatizada, você não
não vai ter nenhum erro, né? E o último benefício é que ele preserva os investimentos anteriores devido a essa facilidade de integração com sistemas corporativos. Tá? Então, você não precisa trocar seus sistemas GIS, nem os equipamentos da rede de distribuição para implantar o Ellipse Power ADMS. Tá? Porque ele é uma plataforma que se adapta e se integra ao que já existe no sistema. Ok? Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui a apresentação. Eu não sei se algum ponto não ficou muito claro, se vocês tiverem alguma pergunta. Tá? Eu vi que algumas pessoas já fizeram algumas perguntas, eu vou responder agora. E se os outros também tiverem outras perguntas, podem ir fazendo aí que eu vou respondendo. Tá? Então, o Alex Manolio perguntou se os índices DEC, FIC, etc. são contabilizados em cima desse esquemático. Na verdade, é algo um pouco mais indireto, né, Alex? Você tem os indicadores, eles são contabilizados pelo tempo de não fornecimento de energia aos consumidores. Isso é controlado pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, em conjunto com a ANEEL. Então, a ANEEL coloca metas em relação à qualidade do fornecimento e as distribuidoras precisam cumprir essas metas. Caso contrário, elas são penalizadas. O esquemático ele é uma ferramenta que ajuda a melhorar a operação em tempo real. Então, digamos que indiretamente ele vai melhorar os indicadores, porque você vai ter um tempo de interpretação da rede e de entendimento do problema, né, e encaminhamento da solução daquele problema muito menor. Então, isso tende a melhorar os seus indicadores. Ok? O Jorge Henrique pergunta se serve apenas para simplificar diagramas. Dá para dizer que sim, né? Ele simplifica um diagrama que é georreferenciado, que é bastante complexo e gera uma visão bem mais intuitiva para o operador. Bom, o Lúcio Machado pergunta, no caso de um curto-circuito que derrube um alimentador, há alguma forma de sugerir ao operador quais chaves operar para religar aqueles consumidores que estão fora, através de manobras em chaves? Sim, Lúcio, na verdade a gente tem um outro algoritmo, né? Esse que eu apresentei hoje é o algoritmo do esquematizador. E a gente tem um outro algoritmo do Ellipse Power ADMS que é o Self-Healing. Tá? Ele é exatamente um algoritmo que interpreta o que está acontecendo na rede e após uma falha na rede, né, ele consegue interpretar e gerar uma lista de comandos, uma lista de manobras que o operador deve fazer para restabelecer aquele trecho, o trecho sadio, né, e restabelecer a energia naquele trecho. Então, na verdade, o Self-Healing é o algoritmo que faz isso, e inclusive ele pode fazer isso automaticamente, sem intervenção nenhuma de operador. Tá? Mas isso é um assunto que teria que ficar para um outro dia, né? Porque não é tão simples de explicar aqui em poucos minutos, ok? O Gerson pergunta se as telas operacionais podem ser geradas dinamicamente ou é necessário gerar previamente telas para todos os alimentadores. Bom, as telas operacionais elas são geradas no estúdio, tá? Deixa eu pegar a máquina certa aqui. Na verdade, você gera então as visões esquemáticas e depois você vem para a tela de operação, né? Para quem conhece já a ferramenta, essas aqui são as telas de operação. E aí você vai importar do modelo elétrico. Você pode importar tanto o georreferenciado quanto a visão esquemática.
Então aqui eu importei do georreferenciado. Obviamente não é a melhor interface, porque ela fica muito pesada, né? Os equipamentos ficam muito pequenos. Então o ideal aqui é a gente importar a visão esquemática. Então tá aí, já importou para a tela e agora já está funcional. Se eu rodar a aplicação aqui, ele já vai estar funcionando, né? Então tá aqui a tela com a visão esquemática daquele alimentador. Ok? O Ângelo Antônio pergunta se é possível gerar diagramas esquemáticos das partes abstraídas e linká-las ao diagrama sendo um detalhe da região. Isso é possível, tá? Você pode, através das ferramentas do Studio, você pode implementar essa funcionalidade. Então, digamos, entre aqui nesse nodo, se eu quiser ver com mais detalhes, eu posso colocar um botão que abra uma outra tela com o georreferenciado ou com uma tela customizada mostrando os equipamentos que foram abstraídos, né? Dá para fazer praticamente tudo aqui no Studio, né? Lembrando então que o objetivo dessa ferramenta específica é gerar uma visão simplificada para a operação em tempo real, mostrando os equipamentos que são relevantes, né, para essa operação em tempo real. Então aqui, por exemplo, um dos elementos que ele abstrai são as cargas, né, que a gente chama aqui de transformadores da distribuição. Tá, eu vou aumentar aqui só para vocês enxergarem. Então essas cargas aqui, elas são abstraídas, são substituídas por linhas e nós. Ou seja, o importante é que aqui a gente tem, por exemplo, um trecho que tem alguns consumidores, tem algumas cargas, alguns transformadores, né? Mas eu não preciso monitorar esses transformadores. Talvez eles nem sejam equipamentos inteligentes, né? São só cargas mesmo. Então eu abstraio isso, substituo por linhas e nós. E aqui, se esse trecho estiver desenergizado, isso vai estar sinalizado para o operador e é isso que ele precisa saber, né? Ó, tem esse trecho, tem várias coisas nele, mas o que importa para mim é que ele está desenergizado. Então é um trecho que eu preciso reenergizar. Ok? Mas então, respondendo a pergunta, sim, tá, Angel? A gente pode gerar outras telas que mostrem esses elementos que foram removidos, tá? A Bruna Salviano pergunta se a gente já utilizou essa mesma interface para outras aplicações ou a DMS tem como única aplicação a distribuição. No caso, os diagramas simplificados, a gente enxerga que a única aplicação é a distribuição. Tá? Agora, o Ellipse Power em si, você pode modelar uma série de coisas. Você pode modelar subestações de um centro de controle, por exemplo. Você pode modelar uma subestação para um posto de operação local. Ou se você tiver uma indústria com algumas subestações, você pode monitorar seu processo industrial e, ao mesmo tempo, as subestações que energizam esse processo. Tudo isso no Ellipse Power. Aí, no caso, como eu comentei lá no início, são apenas pacotes, né? São nomes que a gente dá conforme a solução. Ok? O Fábio pergunta se os diagramas gerados podem ser animados com informação de status dos equipamentos e da rede. Sim, Fábio, na verdade esse é o objetivo, tá?
O objetivo é que você anime as linhas aqui com cores mais claras e escuras, as cores dos equipamentos também, aberto ou fechado. Essa é o objetivo principal do software, né? Você gerar uma visão, não só a visão simplificada, mas com as sinalizações em tempo real. Aqui no caso, eu não configurei, né, a parte escada, não configurei os dados, então eles estão todos energizados com a cor cinza. Tá? Mas aqui eu já tenho uma tela funcional que vai me mostrar, depois de tudo configurado, se tem algum trecho com problema, se tem alguma chave aberta e assim por diante. Ok? Deixa eu ver aqui. O Jorge Henrique pergunta se existe uma versão demo do software. Sim, vocês podem solicitar o demo através do nosso site. Tá? Se vocês já tiverem uma licença, vocês podem baixar ele diretamente do site. Caso contrário, vocês preencham um formulário que a nossa equipe aqui do suporte vai disponibilizar ali o download. Ok? O Thiago Almeida pergunta onde que é especificado os equipamentos que devem ser abstraídos. Tá? Boa pergunta, Thiago. Isso hoje ele é especificado num arquivo de texto que vai na pasta de instalação. Seria esse schematic plugin aqui. Bom, ele é um arquivo ini que vai nessa pasta aqui, tá? Isso aí, eu acredito que em breve vai ter uma interface um pouco melhor no próprio estúdio para definir isso. Mas é um arquivo de texto simples, você tem alguma sintaxe específica lá que você coloca os equipamentos que devem ser mantidos e os que devem ser removidos. Ou substituídos, né? O Gerson pergunta se há alguma rotina que verifica se há modificações no GIS e importa automaticamente para o Power. Isso a gente está evoluindo essa parte ainda, tá, Gerson? Mas já existe uma forma de avisar o usuário que houve uma modificação no GIS. Tá? E a sincronia, se não me engano, ainda precisa ser feita manualmente. Mas isso a gente está evoluindo aos poucos, tá? É uma ferramenta bastante nova e no futuro a tendência é que seja tudo autônomo. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, a gente fica à disposição se vocês tiverem alguma outra dúvida ou algum interesse. Vocês podem entrar em contato nesse e-mail ali do slide ou também via fórum, via telefone, Skype. Tá? A gente está à disposição. Então, agradeço a todos aí pela atenção e até o próximo webinar. Um abraço.